Beyond. Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso SaraCast, nosso podcast semanal aqui na BMC News. Hoje a gente está com um podcast muito especial que a gente vai falar sobre alocação, sobre comportamento com ele, Daniel Galdini, né, uma das maiores referências também no Twitter. Posso dizer que também você faz parte do FinTwitch, não? Acredito, sim. O Galdini, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite. Obrigado pela disponibilidade. Eu queria começar aqui com um bate-papo, até para você se apresentar para quem não conhece e falar principalmente sobre a certificação CFP. Hoje em dia, acho que no Brasil, cada vez mais profissionais de investimentos vão procurando essa certificação. Uma certificação super importante, mas que mostra também que acho que a próprio trabalho, né, de assessoria, consultoria, ele vai se profissionalizando cada vez mais, né, vai se qualificando cada vez mais, né, e falar um pouquinho também sobre os desafios também da certificação, que é uma dos seus sobrenomes, né, vamos dizer assim, né? Legal, Marco. Obrigado aí pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Bom, Daniel Galdini, sou sócio de um escritório de agente autônomo de investimentos, não sei se posso falar o nome. Pode, lógico. Da Conexão BR Investimentos. E, bom, acho que a pergunta que você fez é super pertinente. Acho que a certificação deve vir no sentido de buscar realmente um aperfeiçoamento, uma profissionalização, né? Acho que mais do que qualquer outra coisa, a certificação CFP ela é uma certificação de distinção, né? Sim. Então, não acho que é algo que, sei lá, você vá, como um profissional do mercado financeiro, pensar em ter muito mais clientes por ter uma certificação, até porque muitos dos clientes não sabem o que é o CFP, mas acho que ele é uma certificação que visa, mais do que qualquer outra coisa, você trazer, agregar mais serviço e agregar mais conteúdo, informação para o seu cliente, né? Muitas vezes o cliente ele tem um olhar ali muito mais focado ali em rentabilidade e coisas que são mais visíveis ali, e muitas coisas acabam passando despercebidas, como parte tributária, sucessória, que o profissional CFP, ele está ali, não que os demais não estejam, mas enfim, mas o ponto o profissional CFP, ele acaba despertando isso no cliente, e no final das contas são temas ali que num futuro não muito distante pode trazer algumas preocupações para o cliente. Então acho que o profissional CFP, mais do que qualquer outra coisa, ele busca uma especialização, um aprofundamento dentro daquilo que ele já faz. Muito bom. Então vamos começar aqui pelas provocações aqui. Eu vou ter muita referência no seu próprio tweet aí, para quem segue, DD Galdini, né? DD Galdini. DD Galdini é o seu tweet. Exato. E aí vamos começar aqui por uma das últimas postagens aqui sua, né, em relação à definição de longo prazo, né? Como é que você vê o investidor, principalmente brasileiro, no seu dia a dia, com essa perspectiva? No sentido assim, a gente fala assim, investimento em ações de longo prazo, né? Até para a gente ter a cabeça de sermos sócios de boas empresas, né? Visando 3, 4, 5, 10, 20 anos. Sim. Mas como é que é o seu dia a dia? Como é que você recebe, não a sua definição, mas como é a definição dos seus clientes, investidores, seguidores, em relação ao longo prazo no dia a dia da alocação? Eu acho que um grande desafio que o profissional de investimentos ele tem no dia a dia lidando com os clientes é tirar um pouco essa cabeça de olhar o mês a mês, né? Olhar ali o curtíssimo prazo. Sabe que com a tecnologia, com a disponibilidade ali das ferramentas, isso acaba sendo difícil, mas acho que o longo prazo, no final das contas, ele acaba sendo uma soma de muitos curtos prazos. Esses curtos prazos, eles vão ser em alguns momentos positivos e em alguns momentos vão ser negativos. E, na verdade, quando a gente atende ali um cliente, uma família, enfim, o que a gente sempre busca é que o cliente entenda que você está propondo algo para ele, algo ali em termos de alocação, renda fixa, multimercado, ações, enfim, mas que no final as coisas meio que se conversam ali umas com as outras, e para que ele tenha que mexer o mínimo possível na carteira. É óbvio que
rebalanceamento, os ajustes ali vão ser feitos no decorrer do período, mas o ponto você está buscando uma melhor relação risco-retorno, né? Sim, sim. Então, traz um pouco de juros para a carteira, um pouco de ações, enfim. Então, acho que pensar no longo prazo não é pensar só naquilo que você está vendo no momento, mas, enfim, em vários momentos do ciclo econômico, né? Em alguns momentos os ativos ligados a juros, sim, né, como sim. renda fixa, vão ser mais positivos, em outros ativos de renda variável, por exemplo, vão ser mais interessantes, e no final das contas o que a gente busca é sempre aquela ideia de ativos protegerem ativos, né? Então, não é querer acertar em 100% da carteira, em 100% do tempo, mas você ter o entendimento de que o portfólio está montado de uma forma que está preservando o seu capital, né? Então, sim. Acho que em resumo, o longo prazo é você juntar vários curtos prazos, e esses curtos prazos vão ser em alguns momentos bons, em outros momentos não tão bons. Até fazer uma homenagem aqui para Markowitz, né? Lembrando sempre que faleceu nessa semana que a gente está gravando esse podcast, que é um dos pais, né, da teoria moderna das finanças, de portfólio. Exato. Que fala muito sobre isso também. Exato. E falando um pouquinho sobre a alocação, eu queria só para entrar numa polêmica. Como que está a alocação do investidor? Porque parece que o investidor sempre está correndo atrás do rabo do atraso. Sempre o pé trocado. E a gente está vendo assim, acho que desde final de 21, segundo semestre de 21, os investidores reduzindo muito sua posição em ações, acompanhando a queda da bolsa, então foi reduzindo na queda, e agora deve te ligar todo dia e falar assim, pô, mas e aí, já está na hora, né? A bolsa já subiu 20%, 30%, algumas ações subiram 50%, 100%, e fica essa pergunta, né? Como é que você vê essa percepção para quem, principalmente investimento de bolsa, né, de renda variável? O investidor, pelo menos eu tenho essa sensação que o investidor ele prefere errar ou acertar em conjunto, né? Então, esses movimentos que eles acontecem, movimentos de manada, né? Então, acho que muitas vezes ele quer sentir o conforto. Estou falando isso na média, tá? Não que todos sejam assim, mas ele quer sentir o conforto para tomar determinada ação. Então, é difícil para o investidor médio ele ainda tomar uma decisão numa situação de desconforto, né? Então, quando a taxa de juros ali chegou a, sei lá, 13,75, que taxa de juros também é taxa de desconto, né? Para os papéis de renda variável, né? Só que o que é mais visual para o investidor na média é o que, poxa, por que eu vou ficar ali sofrendo com a renda variável, sendo que eu tenho aqui uma renda fixa que me garante ali uma taxa de juros já boa? Então, acho que o grande desafio nós como profissionais com os investidores é que assim, não precisa ser excludente, né? Então, tipo, você não precisa optar entre um e outro. O que você tem que ter é um processo de investimento já bem formatado na sua cabeça. Pô, quanto que eu vou ter de renda variável, quanto que eu vou ter de renda fixa, enfim, e assim, em alguns momentos a parte de renda fixa ela vai acabar ajudando a proteger a parte de renda variável, e vice-versa, né? Não faz muito tempo, 2 anos ali, a gente estava com taxa de juros a 2% ao ano, né? Então, mas eu ainda sinto que o investidor ele tem essa dificuldade de fazer aquilo que precisa ser feito naquele momento quando ninguém quer fazer. Então, isso acaba sendo um desafio para o investidor. E aí, o profissional de investimentos, né, o bom profissional de investimentos, ele tem que sempre trazer essa ideia do asset allocation para o cliente, né? Olha, você tem que ter ali é bom você ter um pouco de renda fixa na sua carteira, mas também renda variável é importante, um pouco de exposição internacional. No final das contas, é esse conjunto, né, esse time que vai fazer o seu time performar bem a maior parte do tempo, né? Então, o que eu digo para o investidor assim, esquece um pouco essa cabeça de bater CDI todo mês, enfim, sua carteira não foi feita para bater o CDI todo mês. A sua carteira foi feita para você aumentar o seu patrimônio, ter ganho real ao longo do tempo, e não em um mês especificamente, ou 3 meses, enfim. Então, esse é um grande desafio aí que
o investidor, que a gente tenta colocar para o investidor. Então, assim, para a sua audiência aqui, eu digo a mesma coisa. Assim, olha, tente olhar o seu portfólio, a sua alocação, esquece de fatiar o tempo em unidades muito pequenas, entendeu? Acho que o mais importante é olhar o crescimento do patrimônio ao longo do tempo. Até um outro post ser uma provocação sua no sentido de objetivo de vida e não objetivo de retorno, né? O investidor sempre está procurando, eu quero 2% ao mês, Exato. Né? Pô, mas aí o outro mês que deu 1% ou deu menos 0,2 ali, daí fala assim, mas tem que mudar tudo, né? Exato. Completamente. Exato, né? Então, até vindo para cá, estava conversando com um cliente, e falou assim, poxa, o que a gente pode fazer para que a carteira, enfim, esse mês a carteira está dando um pouco menos que o CDI, o que a gente pode fazer? Então, assim, eu acho que é esse olhar muito para o curto prazo, que acaba assim fazendo com que o investidor ele incorra ali em erros que não precisariam ser cometidos. E em relação a isso que você disse agora, dos objetivos financeiros, os objetivos financeiros precisam trabalhar em prol dos objetivos de vida, né? As decisões de vida, de certa forma, acabam respingando nas decisões financeiras, né? Pô, eu vou decidir trabalhar aqui, eu recebi uma proposta de trabalho, vou ter que trabalhar em outra cidade, vou ter que movimentar toda uma estrutura de família para outra cidade, procurar um imóvel. Como é que estão as minhas posições investidas? Eu tenho liquidez para isso? Então, uma coisa que é muito negligenciada pelos investidores é a questão da liquidez, né? Sim. Muitas vezes está muito de olho ali na rentabilidade de alguns ativos, né? Principalmente títulos longos ali, né? E acaba negligenciando a questão da liquidez, né? E o contrário também acontece, né? É o tal do desconto hiperbólico, né? Eu acabo optando por benefícios de curto prazo, benefícios ali que são visíveis, né? Como, sei lá, pegar ali um papel ali que está com uma taxa boa, enfim. E aí eu acabo abrindo mão, eu acabo esquecendo, por exemplo, que existem produtos no mercado, como o próprio PGBL ali, que no longo prazo vão dar alguns benefícios tributários para o cliente ali, que ele acaba não percebendo, ou às vezes tendo ali um certo preconceito, e aí ele só vai se atentar a isso na hora que ele realmente precisa. Seja numa questão de declaração de imposto de renda, seja numa questão ali sucessória, enfim. Então, então as coisas elas têm que meio que caminhar em conjunto, né? A minha carteira tem que ser uma função das minhas decisões de vida, né? Então, é bem isso, bem dessa forma que eu entendo que deve ser feito. E aí, uma acho que característica sua também, pelo menos, é muito explícito isso nas redes sociais, é a parte da leitura, né? Da parte acadêmica, enfim, né? E aí eu quero entender, assim, justamente o quão a gente tem esse gap, né? Essa diferença entre o que está no livro e o que está na prática. E a segunda pergunta é se você sente um pouco que os investidores querem ter uma referência. Fala assim, eu quero ter a carteira do Barsi, né? Eu quero ter a carteira vencedora e acaba não fazendo nada, né? Acaba fazendo, enfim, não tem uma identidade, né? Assim, a minha identidade, eu quero ser essa pessoa aqui. Então são esses dois pontos, né? Como é que fica essa diferença, essa distância, né? E até eu brinquei um dia desse no Twitter, falando assim, o livro fala assim, compre barato e venda caro. O que todo mundo faz? Justamente o inverso, né? Vai lá, zera a bolsa quando está lá nos 90 mil pontos e quer comprar quando está 120, né? Exato. Assim, acho que uma coisa que é bastante importante para o investidor, quando ele olha para outros investidores de sucesso, seja o Warren Buffett, aqui no Brasil a gente tem o Barsi e tal, e outros assim que tem outros estilos, assim, que tipo de jogo que esse cara tá jogando, né? O Morgan Housel, que hoje é uma das referências aí na parte de finanças comportamentais, né? Tem um livro que é muito indicado pelas pessoas, um livro que eu particularmente gosto, Psicologia Financeira. E ele fala, assim, antes de você se preocupar com o que o outro tem ou o que o outro investidor está fazendo numa mesa de bar que você está conversando, que tipo de jogo ele está jogando, há quanto tempo ele está jogando esse jogo,
qual é o retorno que o Warren Buffett teria se ele tivesse começado 20 anos depois? Sim. Seria um retorno, não, assim, um patrimônio, desculpa, muito inferior. E com certeza diferente. Né? Exato. Então, assim, há quanto tempo ele está jogando esse jogo? Que tipo de jogo ele joga? Da mesma forma, o Barça, enfim. Então, eu acho que a gente não tem que ficar ali... eu acho que a grande dificuldade que o investidor tem é de construir... de que o investimento não é um trabalho de confecção. Ele é uma alfaiataria, né? Então, para cada investidor, você vai moldar ou vai fazer uma camisa diferente, né? Então, quais são os seus objetivos de vida? Como que você vai fazer para chegar a ter esses objetivos? Qual é a sua tolerância a risco? Toda vez que você entra ali, cria uma conta numa instituição financeira, você preenche ali um perfil de o suitability, né? Que é qual é a tolerância a risco que você suporta. Mas o suitability verdadeiro é o da vida real. Muitas vezes, quando você está preenchendo aquele perfil, você está influenciado também pelo teu ambiente. Né? Pô, as pessoas ao teu redor estão animadas, investindo em bolsa, ele, pô, não, isso aqui eu acho que eu aguento, mas quando você vê, quando o mercado, você que está mais tempo no mercado, você sabe disso, o mercado ele é cíclico, né? Então acho que cada um vai definir o teu perfil de risco e a tolerância, definir a alocação da maneira que é mais que você suporta mais. Então, muitas vezes você vai aprendendo isso ao longo do percurso, né? Então, você entende que bolsa também cai, né? Que tem uma geração ali de investidores, principalmente naquela geração de muitos CPFs que entraram na bolsa, que nunca tinham visto a bolsa ter uma realização forte como a que ocorreu ali em 2020, ali, enfim. Sim. Então, acho que cada investidor tem que pensar a sua carteira, o seu portfólio, a sua realidade financeira de um jeito independente do que os outros fazem, né? Então, acho que é bem por aí. Muito bom. E até eu queria entender um pouco, agora aquele momento que você vai me xingar, até vou olhar para outra câmera aqui, né? Mas como é que fica a visão? Até eu estava conversando com uma gestora agora, semana passada, né? Ela falou o seguinte, a gente é um fundo particularmente de crédito ali, de debêntures incentivadas. E ela falou, pô, o spread está muito alto ainda, não estou falando nem de taxa de juros, né? O spread ainda está muito distorcidos. A sugestão é que esses spreads vão diminuindo ao longo do tempo. E aí vão chegar lá em janeiro, fevereiro, o assessor, e até falando um pouquinho do assessor e um pouquinho da visão do cliente, né? E olha muito assim, pô, mas como é que foi o retorno desse fundo em 2023? Estou lá em janeiro de 2024, né? Pô, foi super bem. Então vamos alocar tudo nesse fundo aqui, né? Então assim, a gente olha uma janela e é justamente querer entender um pouco disso, né? O quanto que a gente acaba, né, tendo como até behavior aqui, né? Tendo como um comportamento. Uma referência, né? A gente acaba se baseando num comportamento dos últimos 6 meses, um ano, fala, pô, não, isso aqui é o melhor do mundo que tem e é aqui que eu vou alocar, né? Em termos de conforto mesmo de alocação, né? Mas eu sei que é uma decisão difícil e a gente precisa ter informações para nos basear. Mas como é que você vê isso no dia a dia, tomada de decisão, tanto do assessor, do consultor, como também do cliente final, né? O que falta muito, o que eu enxergo que existe muito espaço para melhorar, é você enxergar a alocação estrutural da carteira do investidor de acordo com o perfil que ele tem, né? Então, isso que você falou tá perfeito. Na verdade, a gente entende que o melhor momento para vender um produto para um cliente quando ele está com um histórico de performance bom, né? Assim, pô, esse fundo performou bem no ano passado, essa classe de ativo aqui performou bem, então agora eu acho que faz sentido eu apresentar isso. Só que se a gente for olhar estatisticamente, esse é o pior momento para apresentar o produto para o investidor, né? Então acho que a gente tem que dar um passo antes e olhar outras coisas antes da performance dos últimos 12 meses. Sim. No caso de uma gestora de recursos, quem é a casa, quanto tempo eles estão no mercado, quem são as pessoas que estão por trás, que tipo de investimento eles fazem, qual que é a política de controle de riscos que aquela casa
tem, qual é a opinião que os peers de mercado têm daquela casa. Então, assim, é um trabalho que eu particularmente procuro fazer antes de levar para o investidor. Então, muitas vezes, esse fundo aqui, pô, casas renomadíssimas, esse fundo aqui nos últimos 3 meses está indo mal. Eu falei, cara, mas, tipo, pode acontecer com esse tipo de produto. Então, a gente tem que olhar um pouco menos o quanti e olhar mais o qualitativo, entendeu? Sim. Então, no caso de fundos de crédito, por exemplo, eu tenho as minhas casas ali que eu acho que eu acabo indicando mais para os meus clientes, por já ter conversado várias vezes com aquela casa, por entender quais são as políticas de controle de risco, qual é o tipo de risco que aquela casa gosta de tomar. Então, eu acho que esse qualitativo a gente tem que trazer para o investidor, porque olhar a lâmina do fundo com a rentabilidade dos últimos 12 meses, isso não precisaria de mim, entendeu? Então, eu acho que olhar a alocação estrutural da carteira do investidor e falar para ele assim, olha, mesmo que a bolsa não esteja tão bem agora, é bom você ter bolsa na carteira, é bom você não resgatar e colocar a renda fixa no lugar, porque lá na frente, quando a bolsa começar a performar melhor e você vai querer entrar de novo, não vai ser o melhor momento. Então, é o famoso engole o choro e vamos lá, né? Muito bom. Vamos fazer, vou fazer uma última pergunta aqui, depois eu queria no próximo bloco, até para ver de novo a sua opinião, mas sua opinião não é uma recomendação e não necessariamente é a opinião da corretora, do escritório, tá? Mas então no segundo bloco a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Mas só para terminar um pouco desse bloco e falar também aqui de novo, eu não sei se agora você vai me elogiar ou me xingar, mas esse é o objetivo do podcast. Até entender assim como o seu trabalho ele é ajudado por influenciadores ou ele é atrapalhado por influenciadores, a última polêmica desse bloco no seu dia a dia, né? Olha, eu posso te dizer, assim, até você mencionou ali o Twitter no início da conversa e tal, eu posso dizer que ali no Twitter eu me sinto naquela verdadeira situação de ser o mais burro da mesa, né? E que ali tem muita gente boa, muita gente falando de temas muito legais e que são complementares até o que eu sei mais e vejo no meu dia a dia. O que eu vejo como maior dificuldade, aí não digo para mim, mas para o investidor, principalmente um investidor iniciante, é saber filtrar. Quem são as pessoas que estão querendo jogar o jogo do mesmo lado que você, né? Uhum. Então, porque acho que existe uma grande diferença da pessoa, né, que está ali, que tem clientes e a pessoa que tem seguidores, né? Então, existe uma tendência natural da pessoa que tem seguidores querer falar mais coisas que são boas para os seguidores. Aí, não estou dizendo que são coisas que são totalmente descartáveis, que são todas elas coisas que realmente eu concordo, mas é fato que a abordagem de uma pessoa que tem clientes, uma pessoa que tem seguidores, ela é diferente, né? O discurso ali, né? Mas eu uso o Twitter principalmente como uma ferramenta de relacionamento e de informação, né? Porque ali eu vejo que dentro do mercado, os principais, muitas das cabeças ali que são importantes dentro do mercado, elas estão ali. E eu uso esse contato próximo ali até para saber de coisas que, sei lá, eventualmente passaram despercebido no meu dia a dia. Então, acho que se eu pudesse dar uma dica para o investidor, use essas mídias sociais, seja Instagram, Twitter ou qualquer outra, como forma de se informar e saiba filtrar. Então, coloque ali quem são as pessoas. Se eu tivesse uma mesa aqui que coubessem eu e mais 5 pessoas, quem são essas pessoas que eu colocaria na mesa? E use-as como referência, entendeu? Muito bom. Depois, no final, a gente vai deixar um pouco das sugestões aqui também de ou pessoas ou livros. Então, já no próximo bloco, e a gente fala um pouquinho também sobre a sua opinião pessoal desse momento de mercado, tá bom? Então vamos fazer um rápido break e a gente volta aqui daqui a pouquinho com o Daniel Galdini, falar um pouquinho sobre
mercado, investimentos, oportunidades, de todo o dia a dia também na alocação de recursos. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Até mais. Tchau. O que impacta a economia e o mercado global. Olá, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na BMC News. Em tempo real, a abertura e a variação dos ativos na Bolsa de Valores. Notícias internacionais. Toda uma discussão aí referente à demanda chinesa. Paula Moraes e especialistas de diversas áreas te explicam os acontecimentos do dia. De segunda a sexta, às 9h30. BMC News. Informação que gera valor. Perguntaram para mim ontem qual o percentual do meu patrimônio eu coloco em renda variável. Eu coloco 20%, eu não passo disso e eu não preciso mais do que isso. Porque esses 20%, com a minha estratégia de opção, eu não preciso me expor mais em renda variável se eu consigo gerar renda todo mês, crescer o meu patrimônio, jogando muito simples, operando daqui, ó, no meu celular. Ganhar dinheiro não significa operar muito, significa operar certo. Você aí que completa 18 anos neste ano, o dever te chama. Você tem que fazer o seu alistamento militar. O prazo vai até 30 de junho. E o melhor jeito de você se alistar está em suas mãos, o seu celular. Baixe o aplicativo do Exército Brasileiro ou acesse o site alistamento.eb.mil.br. Aliste-se, o dever te chama. Quais foram os fatores que fizeram essas operações elas desempenharem e por que surpreenderam o mercado financeiro? Business traz panoramas, resultados, prospecções e expectativas de companhias listadas no mercado. BMC News. Informação que gera valor. Você provavelmente já ouviu falar dela. Conhecida como uma das maiores crises desde a Grande Depressão. Mas você lembra o que aconteceu na crise de 2008? Eu sou Renata Nunes e vou te contar um pouco mais sobre uma das maiores bolhas financeiras do século. A crise financeira de 2008 foi causada por uma bolha imobiliária nos Estados Unidos, a maior economia do mundo, causada pelo aumento expressivo nos valores imobiliários e não foi acompanhada pela renda da população americana na época. Com isso, bancos começaram a oferecer mais crédito para a população, o que expandiu o crédito imobiliário e atraiu o consumo, causando a valorização desses imóveis. Basicamente, os bancos passaram a oferecer empréstimos a juros baixos para a população financiar e comprar imóveis. E aqui vale lembrar que muitas vezes as pessoas não conseguiam comprovar renda. Bom, obviamente isso aumentou a procura por imóveis e com isso, respeitando a lei da oferta e demanda, os preços foram subindo, mas não pela valorização das áreas, e sim pela alta procura. A consequência disso, uma bolha imobiliária. Acontece que muitos desses empréstimos bancários para financiar esses imóveis eram vendidos na forma de títulos imobiliários, com taxas de retorno bem altas. Com isso, os investidores se tornaram credores dessas pessoas que tomaram crédito para financiar os imóveis. Bom, com o passar do tempo e o aumento da inadimplência batendo na porta, surgiu outro alerta: a crise dos bancos. Milhares de americanos sem conseguir pagar suas dívidas e hipotecando suas casas. Esse grupo de pessoas desempregadas e sem comprovar renda eram chamadas de subprime mortgage, ou numa tradução livre, hipotecas de alto risco. Além disso, foram criados títulos no mercado financeiro lastreados a essas hipotecas. Outro fator que também contribuiu para a crise se consolidar foi a estagnação da renda dos americanos e os gastos com as guerras do Afeganistão e do Iraque na época. Os gastos elevados contribuíram para uma inflação maior no país, e com isso o Federal Reserve começou um movimento de aperto monetário para tentar conter a inflação elevada. Mas, como já mencionado, o aumento dos juros nesse cenário acabou com a vida financeira das famílias.
Em 2008, algumas instituições de crédito que concediam as hipotecas de alto risco começaram a quebrar. E na esteira dessa quebradeira, quem também começou a ser impactado diretamente foi o setor bancário. Vários bancos começaram a sentir os reflexos de todo esse cenário, inclusive o Lehman Brothers, nome que ficou bastante conhecido quando se fala da crise de 2008. E falando de Lehman Brothers, que era um dos maiores bancos da época, no dia 15 de setembro de 2008 declarou falência e o governo dos Estados Unidos se recusou a interferir e ajudar o banco. E por conta do tamanho do banco após o colapso, instituições financeiras do mundo inteiro, como o Citigroup, Northern Rock e UBS, declararam prejuízos em seus balanços, agravando ainda mais a desconfiança do mercado. Tudo isso gerou pânico no setor financeiro e em diversos setores da economia de todo o mundo. E só para ter uma noção, bolsas de valores do mundo inteiro caíram em menor patamar desde o dia do ataque às Torres Gêmeas, em 11 de setembro de 2001. Esse foi um pequeno resumo de tudo o que aconteceu em 2008. Eu fico por aqui e você continue na programação da BMC News. Fala pessoal, estamos de volta ao nosso SaraCast, nosso podcast semanal aqui com o Daniel Galdini. O Galdini, primeiro eu queria entender um pouco da sua opinião. Aí, de novo, é uma opinião pessoal, né? Não é uma recomendação. Não é uma recomendação e não necessariamente precisa concordar com a opinião da corretora, do escritório, enfim. Mas como você está vendo esse momento, até inclusive hoje, particularmente, a gente está gravando esse podcast, está divulgando, a gente está vamos dizer assim, entre as reuniões do Copom, né? Teve uma reunião recente e está tendo toda essa polêmica em relação ao Copom, né? E isso muda juros, muda câmbio, muda... Até eu brinco assim, pô, o que a gente viu nas redes sociais, né? O que muda nos seus investimentos? Nada. Ah, porque a Selic mantém. Não, muda tudo, né? Muda... Não é porque, como a gente diz, né? Manteu. Né? Porque manteu porque... manteu é uma brincadeira tradicional lá no Twitter. Breda. Não é porque manteve que a gente não vai ter alteração nos investimentos. Sim. Então, vamos de novo. A gente, até eu coloquei algumas opiniões semana passada, a gente tem uma divergência muito grande das opiniões. E isso que é legal da economia, das finanças, dos investimentos, que cada um tem uma opinião, né? É uma ciência humana. Então tem gente que fala, pô, a gente já deveria estar com juros a 12%, talvez ali são poucos, mas alguns empresários, até acho que ficou emblemático a Luísa Trajano, né, publicamente. E eu tenho, inclusive, digo, amigos conhecidos, acho que publicamente eu posso falar aqui, que é o time lá da Ativa Corretora, o economista-chefe, que já falou publicamente, pelo menos isso na semana passada, a gravação desse podcast, que espera a queda só em 2024 da Selic, né? Teria argumentos. E ontem eu vi algumas opiniões do Henrique Meirelles e também do Mário Torós, né? Também pessoas super importantes que já passaram pelo Banco Central, ou muito próximos da política monetária ali, falando que também entende por que o Banco Central está sendo realmente cauteloso nessa queda. Mas enfim, como é que é a sua opinião, de novo, na física aqui, não é um call, sim, mas como é que você vê esse mundo de juros, que acho que é o assunto, né? É o assunto do momento. Do momento, no mercado. Né? Olha, enfim, eu até, acho que na semana passada eu coloquei uma enquete ali no Twitter, né? Já tem resposta, não? Perguntando, acho que a maioria achava que deveria cortar juros, que tinha espaço para já cortar juros e tal. Acho que a primeira coisa que eu busco fazer nessas horas você falou ali, ouvir os especialistas, né? Então, assim, a gente ali no Twitter, a gente tá a todo momento trocando de jaleco, né? Uma hora tem jaleco falando de submarino, outra hora tem o jaleco ali falando de taxa de juros, enfim. Então, eu não sou especialista, o especialista é o cara que está lá sentado na cadeira, que é o Roberto Campos Neto, e tantos outros que já passaram por lá. Falando aqui do alto da minha, vamos dizer assim, no meu humilde conhecimento, me parece que já existe um espaço para corte
de taxa de juros. Mas os especialistas que você mencionou aí, alguns que já estiveram lá, me parece que existe um entendimento para que a taxa de juros, para que haja cautela para que esse corte de juros comece. Então, no final das contas, cada um vai interpretar da sua forma, né? Vai interpretar a sua maneira. Então, para o mercado varejista, por exemplo, um corte de taxa de juros acaba sendo interessante. Para o mercado de renda variável, acaba sendo interessante. Então, acho que se existe ali alguém que, independentemente do momento, a taxa de juros no patamar que está até um pouco abaixo não faça tanta diferença, para o mercado onde eu atuo, né? Que é direcionar os portfólios, as alocações estruturais da melhor forma, independentemente do momento. Então, eu sei que eu fiquei um pouco em cima do muro, mas é como eu me sinto. Assim, acho que eu deixo para os especialistas. Roberto Campos Neto, Mário Torós, Henrique Meirelles, a palavra deles acaba muito mais se sobressaindo à minha opinião, né? Então, por mais que eu tenha uma opinião de entender que já existe um espaço para cortar, ela é simplesmente uma opinião. Eu só não ver se eu consigo abrir aqui, mas como é que ficou a sua pesquisa lá no Eu acho que deu, por ser ali na véspera, foi bem na véspera ali da reunião do Copom, deu que majoritariamente o pessoal já entendia que havia espaço para um corte de taxa de juros. Era só assim, sim ou não. Você acha que tem, foi meio direcionado, né? Você acha que tem espaço para cortar juros? Acho que deu algo em torno de 70%, entendendo que sim. Muito bom. Mas a maioria, com certeza, a maioria são opiniões, né? Não são nada muito embasado. Né? E até falando da sua prática no dia a dia, assim, como é que está a demanda dos investidores por apetite ao risco, né? Então, a gente viu isso, vou pegar aqui até dados da Ambima, né? A Ambima mostra que a gente tem 6 meses, 12 meses, até talvez um período maior de que é só saque de investimentos de risco, até de multimercados, né? Mas principalmente de fundos de ações. A princípio, a gente está começando a zerar os saques, né? O net... Então, assim, parece que está começando a zerar. Como é que tem sido a demanda por apetite de risco no seu dia a dia? O que a gente percebe o assunto renda variável voltando para o dia a dia do investidor, né? Sim. Então a gente vê ali até no próprio Twitter, né? A gente, tipo, pessoas como você que estão sempre falando de renda variável é uma coisa. Agora você tem ali aquelas pessoas que são mais generalistas, enfim, então nessas pessoas a gente sente que o assunto renda variável está voltando ali, já podemos dizer que já voltou, e no dia a dia dos escritórios, do investidor, a gente percebe ali agora uma volta ao interesse por renda variável, né? Então, de novo, aquilo que a gente falou no começo da conversa, ele começa a colocar o olho quando o mercado já andou bastante, né? Então, pouquíssimos investidores eles acabam optando por fazer os rebalanceamentos ali ou fazer aquilo que tem que ser feito quando ninguém quer fazer. Então, são pouquíssimos. Então, mas assim, é do jeito que é. Então, hoje a gente vê que a bolsa ela acaba, os ativos de renda variável eles acabam voltando a ter os olhos ali do investidor, muitos investidores procurando saber ali de papéis, de fundos. Então, se a gente pegar não muitos meses atrás, o que dominava as conversas era a renda fixa, era o que dominava. E hoje, quando você já vê o investidor falando de novo ali de multimercado, de ações, então a gente já percebe ali uma certa mudança no que o investidor está vendo, né? Ele, no final das contas, ele acaba tomando muitas das decisões baseado naquilo que ele está vendo. Ele acaba não tendo aquela percepção antecipada, né? O investidor médio. Então, muitas vezes ele acaba tomando decisões baseado no que ele está vendo. Então, isso tem mudado, sim. Até eu estava vendo os dados de uma associação de investidores lá nos Estados Unidos.
Lá eles respeitam muito aquela formulinha do 60-40, 60, né? 40, portfólio 60. Eu não sou CFP, mas eu fico pensando no 60-40 na prova do CFP. Você fala, imagina que brasileiro tem 60-40, né? Ninguém, né? Mas até estava vendo essa formulinha, e quem manteve o 60-40 provavelmente hoje não está com 60-40, está com 66 em bolsa, enfim, tá até pelo movimento passivo, né? E até eu falei, pô, se esse número tiver certo, pode entregar uma realização de lucros em algum momento, tá? Para fazer esse rebalanceamento. Sim. Né? Como é que funciona isso no Brasil? O brasileiro respeita alguma formulinha, alguma alocação, enfim, tem algum número, não mágico, né? Mas assim, uma ordem de grandeza, o brasileiro ainda está muito distante, né? Porque lá o trabalho de um CFP é muito assim, pô, se o CFP falou, eu tenho ponto, né? Exato. O que eu enxergo, assim, pelo fato, acho que são duas realidades que são diferentes, né, nos Estados Unidos e aqui. O que eu enxergo que aqui, pelo fato de a gente ter um histórico inflacionário permanente, né, e uma taxa de juros que é consequentemente muito alta, então você já tem ali aquela cultura do tal do 1% ao mês, né? Não, eu quero ficar no quentinho da renda fixa. Então essa visão de alocação mais estrutural, como existe lá, tal do portfólio 60-40, enxergo eu que a gente está evoluindo, mas ainda está distante de ter um portfólio que a gente poderia dizer assim que ele funcionaria para 80% das pessoas, né? Então, eu vejo que as pessoas ainda preferem a educação financeira, ela ainda tem que desempenhar um trabalho muito forte dela para que as pessoas consigam entender a importância de você carregar ativos de risco na carteira da mesma forma que você carrega a renda fixa, né? Então, quando a gente chegou ali com a taxa de juros a 2%, ao ano, né, que não faz muito tempo, você via ali o pessoal em polvorosa querendo, não, eu não quero ter alocação em juros, eu quero ter alocação em bolsa, e acreditava-se que os juros estavam estruturalmente mais baixos, iam permanecer assim por mais tempo, e quando a gente viu, enfim, cara, queria aquele meme, né, This is Brazil, né, então, no final das contas, o investidor deveria se preocupar em carregar tanto renda fixa quanto renda variável em todo instante. E esses rebalanceamentos serem feitos a todo momento. Se tivesse que arriscar um número aqui, sei lá, talvez ali um 50-50, enfim, acho que seria interessante, mas, enfim, nesse meio do caminho, o investidor ele acaba tendo que respirar fundo, porque as realizações de bolsa aqui, de mudança de taxa de juros, elas ocorrem num curto intervalo. Você vê, a taxa de juros saiu de 2 para 3,75 num curtíssimo intervalo, né? Então, eu acho que, de novo, acho que no final das contas acaba valendo a questão da alfaiataria. Para cada investidor, a gente vai ter um perfil de carteira diferente. E até quando, só para fazer um disclaimer aqui, o pessoal fala 50% ou participação de renda variável, lembrando que não é só bolsa, não é só ações, isso, exato, fundos imobiliários. Isso, tem aquela velha mania, né, de alguns investidores, né, que até muito apregoado ali pelos influenciadores da renda passiva, né? Nossa, eu quero viver de renda passiva. Na verdade, a distribuição ali do provento ele é só uma distribuição de resultado, né? Então, o provento é distribuído, você ali tem um ajuste ali no valor da ação, da cota, enfim. Então, e existe um certo senso comum que aquilo é um free money, né? E quando, na verdade, não. Então, acho que a renda, quando você vai pensar em renda para um trabalhador ali, a renda principal tem que ser aquela oriunda do seu trabalho, né? Enfim, então, pensar em ter uma renda proveniente ali de dividendos, naquele momento que você não tiver mais ali a tua capacidade de gerar renda como em outro tempo já foi. Acho que o investimento focado em dividendos ele é válido quando você pensa em reinvestir aqueles dividendos, né? Então, tipo, beleza, eu quero ter uma carteira aqui com foco em dividendos, mas eu não quero fazer uso nenhum dessa renda porque eu estou trabalhando. Então, eu pego esses dividendos e
compro mais fundos imobiliários ou ações, enfim, para que esse efeito multiplicador aconteça ao longo do tempo. Bom, você sabe que agora é o momento de colocar em saia justa, né? Vamos lá. E dar nomes também aos bois, né? Que a gente chama, né? Mas quando... E não necessariamente a melhor, mas quando a gente fala de, principalmente, alocação, a gente acaba utilizando muitos fundos, né? Se você puder falar algumas casas e falar assim, puta, esses caras estão fazendo um trabalho muito bons, vale a pena, né? Acompanha esse pessoal. Não necessariamente rede social, mas enfim. E não necessariamente os melhores retornos, porque a gente vai ficar muito preso. Mas esse aqui não está com melhor retorno nesse momento, mas pessoas muito próximas. Eu tenho alguns nomes aqui, mas eu queria ouvir de você que está ali no dia a dia, né? Quem que você lembra de? Mais foco em ações? Principalmente fundos, né? Acho que fundo, alocação, né? Casas gestoras que você respeita, que você acompanha, enfim. Olha, na parte de renda variável, uma casa que eu gosto bastante, isso não é uma recomendação, tá? É uma casa que eu gosto bastante até pela presença em redes sociais, o educacional que eles fazem, junto ali às pessoas físicas. Eu conheço as pessoas lá também, eu sei que eles fazem um trabalho sério de muitos anos. Eu acho que a gestora de ações mais longeva aí do Brasil é a IP Capital, né? Legal. Então eles fazem um trabalho muito legal, eles têm uma estratégia que possibilita ao investidor ter um posicionamento tanto em Brasil quanto lá fora. Então, para aquele investidor que está ali no seu dia a dia, focado em gerar renda, né, através do seu trabalho, enfim, e não tem tempo de acompanhar o mercado, obviamente que tem investidores que preferem ali comprar os seus papéis, mas para aquele investidor que não tem ali a familiaridade, ali o interesse em... Eu acho que você investir em fundos, eu citei o exemplo da IP, mas existem tantos outros, acaba sendo um fundo, eu vejo como um serviço, né? Então você está contratando ali um profissional que está full time acompanhando o mercado, uma gestora que está ali no mercado há anos, tem um track record bem interessante, então vai te possibilitar, no caso deles, ter um posicionamento tanto no mercado local quanto no mercado internacional. Então eu vejo que é uma solução, uma casa que eu particularmente gosto, e fundos de investimento de forma geral, eu acho que é um serviço bem interessante. Na parte de crédito, eu tenho uma certa proximidade com a Glenda da Esparta. Legal. E era eles que eu fui visitar semana passada, que eu estava falando lá. Eu imaginei. Um pessoal muito bom lá. Eu gosto muito deles. E o legal é que não são só os fundos abertos, mas os fundos listados, né? Isso, então eles têm feito um trabalho bem competente aí na parte de gestão no mercado de crédito, né? É um mercado que é muito difícil de você ir de peito aberto, né? Enfim, os escritórios, as corretoras, elas acabam fazendo distribuição de papéis ali na plataforma, enfim, ou via mercado secundário, oferta primária, enfim, mas é mais recomendável que você vá naqueles papéis mais no-brainer, né? Daqueles nomes mais consensuais que você dificilmente vai errar. Então, para esses casos, é bom você contar com uma gestora como eles, que estão fazendo um trabalho muito bom, tanto nos créditos, nos fundos, nos papéis isentos, quanto nas debêntures tradicionais. É óbvio que você não está imune a cair em situações como que aconteceu no começo do ano, com Americanas, enfim, mas poder contar com um parceiro eu digo que é um sócio, né? Você está delegando para um profissional a escolha de papéis, de opções que você tem uma grande assimetria de informação no mercado de crédito. Então é bom delegar para quem sabe. E na parte de multimercados ali, multimercados tem muitos bons ali, né? Eu gosto muito do pessoal da Legacy. Legal. Eles têm feito um trabalho aí muito bom, o pessoal da XP Asset também, Ibiúna, tem tantos outros aí que a gente aqui do lado do escritório gosta e indica para os nossos clientes. Exato. Inclusive o Mário Toros, que eu citei, é lá da Ibiúna. Da Ibiúna. Exato. Só que ele está na ponta um pouco mais conservadora aí dos juros, né? Vamos ver se o pessoal acerta, mas pessoal muito bom, todas as casas são muito boas. No final das contas, o trabalho do profissional de investimentos é fazer uma curadoria para o
dentro desse universo de produtos e opções que hoje o investidor aqui tem. Então, é fazer meio que um filtro e dar a sua opinião mais honesta possível. Falar assim, por que você tem que investir nisso e por que você não tem que investir nisso? Sim. Muito bom os nomes. E para a gente terminar aqui, até pegando o seu Twitter, alguma sugestão, não necessariamente o último livro que você está lendo, mas sugestão de leitura aqui. Eu acho que eu vou separar primeiro uma sugestão de leitura aqui para quem quer se profissionalizar, certificar, CFP, né, por onde começar, enfim, é uma sugestão de leitura para certificação profissional na área. E segundo, ali um pouco mais, até já fazendo um spoiler aqui, como você fala, talvez o último livro, o livro que você está lendo, mas na linha comportamental, mas não necessariamente, né? Às vezes é um pouco de entretenimento, um pouco de romance, né? Enfim, sempre a gente acaba puxando um pouco para o mercado financeiro de alguma forma, né? Sim, exato. Olha, eu acho que para você, para quem está procurando aí atender clientes, famílias, seja como um planejador financeiro, seja como um consultor ou um assessor de investimentos e tal, acho que é importante você ter familiaridade com o comportamento do investidor. Então, assim, quais são as coisas que recorrentemente acontecem com as pessoas que têm ali, que estão ali buscando construir patrimônio para fazer o pé de meia, né? Chegar ali na aposentadoria de forma mais tranquila e tal. Então, acho que é importante você se preocupar em conhecer o comportamento do investidor. E tem 2 livros que eu gosto muito, não são livros técnicos, são livros até bem fáceis de ser lidos, um é em inglês, o outro não. É a Psicologia Financeira do Morgan Housel, que eu já mencionei aqui, eu acho que talvez hoje deva ser o livro mais indicado aí de mercado financeiro. E o outro é o último livro que eu li, que é o The Little Book of Behavioral Investing. E é um livro também de comportamento do investidor, e ele é um livro bem pequenininho, e ele basicamente consolidou ali, o autor, ele consolidou ali todos os principais vieses ali, enfim, e colocou de uma forma muito palpável, muito prática, para que o investidor, ou a pessoa, ou quem está interessado, enfim, lesse e tentasse trazer aquilo para a própria realidade. Um outro livro que é um pouco mais técnico, mas ainda assim ele é um livro bastante, dá para entender, assim, é o mais importante para o investidor, também um livro bem indicado, do Howard Marks, e que ele fala ali quais são as 20 coisas mais importantes que o investidor tem que estar atento na hora de investir, né? Então, acho que embora sejam livros ali já bastante indicados, enfim, né, não tanto o Little Book, mas os demais, mas são livros que são importantes para a formação do investidor. E assim, uma coisa que eu busco sempre fazer é ter leituras que não necessariamente são do mercado financeiro, que são livros, vamos dizer assim, temas satélites, assim, né, que acabam tangenciando ali o mercado financeiro. Um livro que eu li já não tão recente, eu não lembro exatamente o nome do livro, mas ele fala é um negociador do FBI que estava acostumado a negociar com sequestradores e tal. Então, é um livro que fala, o tema é negociação. E o cara que é o autor do livro, ele é um ex-negociador do FBI. Como negociar se sua vida dependesse disso, alguma coisa assim. Então, ele é um livro que fala, o tema é negociação. E esse livro que eu estou lendo agora, que é o Prisioneiros da Geografia, que foi um livro até indicado por alguns gestores, né? O gestor da Dália, o Zé Rocha indicou, da Vista Capital também indicou. Ele fala de um tema que ele é muito, permeia muito ali a parte de investimentos, que é a geopolítica, né? Então, por que alguns países são como são ou estão como estão, e traçam um paralelo com a geografia que eles ocupam no mundo, né? Enfim, então, como sair dessa situação
tendo a geografia que ele tem, né? Então, basicamente é um tema ali que fala de geopolítica, de um pouco de economia também. Então, é um conhecimento que ele não é diretamente de mercado financeiro, mas a gente está falando ali disso o dia todo. Muito bom. Bom, para terminar, os últimos 30 segundos é aquele momento de tensão, que é o nosso ping-pong, e só tem uma resposta, ou é A, ou é B, ou é sim ou não, né? Então vamos para 3. Vamos começar com uma opção fácil, né? Primeiro, começando, tá preparado? Né? Vamos colocar o relógio na tela. Vamos lá. Primeiro, só para a gente treinar aqui, Twitter ou Instagram? Twitter, sem sombra de dúvida. Então vamos lá, vamos começar a piorar agora. S&P 500 ou Ibovespa? Ibovespa. Eu nem falei o que, né? Pode ser comprado, pode ser vendido, pode ser... Ibovespa. Dólar 4,50 ou 5,50? 4,50. Ibovespa 100 mil pontos ou 150 mil pontos? 100 mil pontos. 100 mil pontos. 100 mil pontos. E eu tava vendo aqui, é Guarani o seu time? Com Guarani? certeza. É que eu sou de Campinas. E para terminar, então, Guarani ou Brasil, seleção? Guarani, sem sombra de dúvida. É a seleção, né? É a minha seleção. Muito, muito gentil, Galdini. Muito obrigado pelo bate-papo. Eu que agradeço pelo convite. De novo, Dedê Galdini, né? Para seguir. Dedê Galdini, sigam-me no Twitter. Se você não tem Twitter, abra sua conta no Twitter. Como dizem lá, quem não tem Twitter é louco. É isso aí. Muito obrigado, um grande abraço, muito gentil aí. Vamos marcar novos encontros. Valeu, Saravalli, obrigado. Até a próxima. Esse foi o nosso Saracast de hoje, especial com o Daniel Galdini, CFP, importantíssima certificação. E também sigam lá, Dedê Galdini. E a gente se vê aqui na semana que vem. Até mais. Tchau. Você acorda com sede de informação. Os melhores analistas tomam café com você e trazem as informações sobre os mercados asiáticos, europeus e futuros brasileiro e americano. Bom dia, Brasil. Bom dia, Faria Lima. Pronto para começar o dia? De segunda a sexta, às 8h30. BMC News. Informação que gera valor. Já pensou se não existisse essa pergunta? Teríamos cavalos mais rápidos? Mais telefones? A Vortex pensou e criou a primeira plataforma digital para o back-office do mercado de capitais. Tecnologia para o que sempre foi analógico. Hoje, temos mais de 500 bilhão em ativos em 3 frentes integradas. Ir além é descomplicar o mercado de capitais todos os dias. Vortex. Beyond. A maioria dos gurus financeiros estão por aí fazendo você acreditar que operar opções é difícil demais. Será mesmo? Meu nome é Raoni Rossetti, eu trabalhei na XP por 11 anos, montei a área de